Senhoras e senhores, temos um caso novo no nosso quadro Caso Surreal. E o caso de hoje é de um empresário, um infoprodutor, que faz vendas de conteúdo, de conhecimento pela internet. Cresceu, seguidores, visibilidade, estava no auge da sua carreira, gerando muitas vendas. E começou a ser difamado na internet também, em redes sociais, por alguns perfis anônimos, alguns perfis de pessoas reais, mas todos eles seguindo uma mesma linha narrativa, uma linha inventada, difamando esse infoprodutor, construindo uma imagem que não é a imagem real dele, uma imagem de picareta, de pilantra, de pessoa que passa a perna nos seus clientes, nos seus alunos, embora esse infoprodutor já tivesse mais de 10 mil alunos ao longo do tempo. Isso foi deixando ele chateado, mas principalmente foi fazendo com que muitos alunos desse infoprodutor entrassem em contato com ele dizendo: "Você viu o que estão falando de você lá? Mas não é um só, é dois, é três, é quatro." E por mais que isso fosse uma inverdade, esses comentários fossem mentirosos, eles não batem com a realidade, eles eram muitos, eles iam crescendo e tudo isso foi fazendo com que pessoas novas que conhecessem esse infoprodutor ficassem em dúvida sobre o caráter, sobre a confiança dele, sobre a verdade, a responsabilidade, porque na internet é assim, quando você fala demais e fala repetidas vezes, muitas pessoas tendem a acreditar sem pesquisar as fontes. Então a gente estava diante de um caso de cancelamento na internet e esse caso estava se agravando. Estava ficando mais intenso, começou a prejudicar vendas desse infoprodutor em função da imagem dele que estava sendo denegrida injustamente. Foi aí o momento em que ele resolveu procurar o auxílio de um escritório de advocacia. Lembrando, isso é um caso inventado, isso não aconteceu na prática, eu estou contando para você um caso surreal, inventado, com a finalidade de, a partir de agora, eu vou te entregar conhecimento jurídico de como se portar diante dessas situações. Então, voltando para a história. E aí esse infoprodutor procura um advogado, o advogado diz para ele o seguinte: temos trabalhos jurídicos a fazer para proteger a sua imagem. Primeiro, tudo que essas pessoas falaram aqui na internet é crime. Difamar alguém, falar uma mentira, usar palavrões e ofensas para prejudicar a imagem de alguém é crime. Crime de ofensa, de injúria, de calúnia, tem várias classificações a depender do tamanho aí da ofensa ou das palavras que foram usadas. Todo crime, ele pode ser registrado através de um boletim de ocorrência. A polícia faz uma investigação, se ela entender que houve crime, ela manda para o Ministério Público que abre um processo criminal contra aquela pessoa que praticou o crime. Então isso gera uma consequência grave, porque um processo criminal pode resultar em uma condenação com aplicação de multa e talvez até detenção. Depende da gravidade do crime, mas é algo sério, algo muito sério. E além da parte do crime, existe também a consequência civil. A consequência civil quer dizer, essa pessoa que ela difamou, ela pode ser condenada e nesse caso ela foi, porque o infoprodutor, através desse advogado, resolveu entrar na justiça. Os processos judiciais foram iniciados e o que não se esperava é que muito rápido mesmo, isso é caso surreal, mas poderia ser caso real, em 3 dias, logo depois da entrada dos processos, o juiz já começou a dar liminares. Liminares são decisões antecipadas, decisões mais rápidas, mais breves, porque elas precisam estancar um problema que está crescendo e ele é evidentemente um abuso. Então as liminares diziam o seguinte: aqueles que difamaram devem ser obrigados a apagar o post imediatamente, porque é um post ofensivo, foge aos limites do bom relacionamento. E se eles não apagarem, em 24 horas ou em 48 horas, cada caso tem uma decisão, eles vão ter que pagar uma multa diária de R$500, limitada até R$5.000. Então, 10 dias que não for removido esse post, R$500 de multa por dia. Isso foi só o começo do processo. Depois, quando chegou na hora da sentença, que é a decisão final do juiz, e nesse caso, como as provas estão todas na internet, não foi preciso nem ouvir testemunhas, está tudo documentado, o juiz deu a sentença condenando cada pessoa que fez a difamação a pagar mais uma indenização de R$5.000, além de se retratar na sua rede social, dizendo que pede desculpas porque passou do limite da civilidade, do respeito
e do posicionamento saudável na internet. Então a gente tem remoção do conteúdo, indenização, pedido de desculpa e consequência criminal. Tudo isso em função de um simples post na internet. Casos como esse que eu contei para você e as consequências jurídicas disso acontecem aos montes na internet, aos montes. Só que muitas empresas infoprodutores não fazem nada ou se limitam a fazer uma denúncia para a própria empresa, rede social que cuida daqueles posts, que acaba também não dando em nada. Às vezes a gente vê um bloqueio de uma conta, mas é só. A pessoa que tem uma conta bloqueada vai lá e cria outra, ou cria uma fake ainda e continua fazendo difamação. Agora eu garanto para você, no dia que uma pessoa recebe um processo judicial, uma multa para pagar, uma indenização por danos morais para pagar e ela sente no bolso, ela pensa 2 vezes que ela vai fazer um próximo post difamando alguém ou ofendendo alguém. Então a mensagem que eu quero deixar para você aqui é que a internet não é uma terra sem lei. A lei alcança a internet sim, mas você muitas vezes precisa agir, precisa entrar com um processo judicial, precisa buscar o seu direito. E aí sim, com a punição sendo aplicada, as pessoas começam a aprender a se relacionar na internet. E aí você pode dizer, Eduardo, mas não adianta, a pessoa pagou a indenização, ela teve removido o post, ela vai lá e faz de novo. E eu digo para você, outro processo. Ela faz de novo, outro processo. Entende? E no fim, aquele infoprodutor que se posiciona, que entra com os processos, que obtém o aval judicial, ele pode também publicar o resultado desses processos na sua própria rede social e mostrar. Eu não fico parado, eu vou em busca da minha defesa e eu tenho decisões aqui a meu favor, que dizem que eu não estava errado, eu não sou picareta e eu fui difamado, inclusive, aquela pessoa que estava errada. Isso passa uma mensagem que faz com que muitos outros pensem 2 vezes antes de inventar a história, para não tomar um processo e não pagar uma multa, tá bom? Caso surreal, que é muito parecido com casos reais e que tem um grande aprendizado nesse momento aqui que a gente vive, de internet pulsando e as pessoas falando tudo o que querem, achando que atrás de uma tela elas estão protegidas e não tem consequência. Tem sim. Toma cuidado com o que você fala. O jeito que você se relaciona com alguém aqui no mundo físico, fora da internet, é o jeito que você deveria se relacionar na internet, tá bom? Gostou? Deixa aqui nos comentários. Tem alguma dúvida também sobre esse assunto? Bota aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscreve no canal, acompanha a gente em todos os vídeos que a gente posta aqui. Nos vemos neste mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.